Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 19/11, nós vamos meditar de Atos, do capítulo 21 ao capítulo 23, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Depois de nos apartarmos, fizemos a vela e correndo a diretura, chegando a Cós e no dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e seguimos viagem. Quando a Chipre já estava à vista, deixamos à esquerda e navegamos para a Síria. Chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos ali por 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam que Paulo não fosse para Jerusalém. Passado alguns dias, tendo se retirado, prosseguimos viagem, acompanhado por todos, cada um com a sua mulher, com seus filhos, até fora da cidade, ajoelharam na praça e na praia e oraram. E despedindo-nos um dos outros, então embarcamos a ele e eles voltaram para casa. Então, ontem nós já falamos a respeito disso, né, da grande resistência que a igreja estava em abençoar, né, ou despedir Paulo para a ida em Jerusalém. E aqui eles tentam de tudo, né? Então eles reúnem as famílias, vão até a praia, oram, alertam a Paulo, mas Paulo está certo desta viagem para Jerusalém. Quanto a nós, concluímos a viagem de Tiro e chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos ali com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo a ter conosco, tomou o cinto de Paulo, ligando com ele o próprio pé e a mão, e declarou isto: diz o Espírito Santo, assim os judeus de Jerusalém farão com o dono deste cinto, e entregá-lo-ão nas mãos do gentio. Aí confirmou ainda mais toda aquela suspeita, toda aquela medo, toda aquela angústia que os irmãos estavam sentindo para não deixar Paulo ir para Jerusalém, né? Então isso é confirmado com essa mensagem profética. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como aqueles daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, em nome do Senhor Jesus. Como, porém, não persuadimos, conforme dissemos, faça a tua vontade, Senhor. E passado alguns dias, tendo feito os preparativos, subiu para Jerusalém. E alguns dos seus discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Manasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveria hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros que se reuniram. E tendo o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quanto dezenas de pessoas há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados ao teu respeito, que ensina todos os judeus entre os gentios a apostarem-se
de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os seus filhos, nem andarem segundo os costumes da lei. Que hás de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que vamos dizer. Então, entre nós, 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-no, purifica-no, a ele fazem as despesas necessárias para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz ao seu respeito, e o que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quando os gentios que creram já lhe transmitiram as decisões para que se abstenha das coisas de sacrifício de ídolo, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, né? Então já havia tido um concílio para falar a respeito disso, né? De que os gentios não eram obrigados à circuncisão, de que eles deveriam, na verdade, estar atento a essas práticas, que não deveria mais acontecer a eles, né? E aí, quando já estava para findar os 7 dias, os judeus chamados da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelita, socorro, este é o homem que por toda parte tem ensinado a todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais induzindo até gregos no templo, profanou esse recinto sagrado. Pois antes tinha visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, julgaram que Paulo o introduzira ao templo. Agitou-se toda a cidade. Havendo concorrência entre o povo, agarraram Paulo, arrastaram para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procuraram eles matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante da força de toda Jerusalém, estava amotinada. Então este, levantando logo os soldados e os centuriões, correram para o meio do povo. Ao chegar, o comandante e os soldados cessaram de espancar a Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo e outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido a uma fortaleza. E aí, a massa do povo seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é permitido dizer-me alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, um egípcio que há tempos sublivou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: sou judeu, de natural de Tarso, cidadão não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, de pé, né, na escada, fez com a mão um sinal ao povo e fez-se grande silêncio, e ele falou na língua hebraica, dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram o que ele falava, a língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E ele continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. Aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Grande mestre ele, não é? Segundo a exatidão da lei e dos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois até o dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, pretendendo e metendo no cárcere homens e mulheres. E aí, Paulo vai dar o seu testemunho, né? A sua defesa é o seu testemunho. Então, ele vai falar como aconteceu, né, a salvação dele. E aí,
Então ele disse: o Deus dos nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires sua voz ao abrir da sua boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que te tem dito e ouvido. Agora, por que demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto estava no templo, sobre mim veio um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho ao teu respeito. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encarcerava na prisão e na sinagoga e açoitava os que criam em ti. Quando se derramou o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para onde os gentios, né? E aí nós vamos ver que diante disso, Paulo é livre dos açoites. No 23, Paulo vai perante ao Sinédrio, né? E aí nós vamos ver que, sabendo Paulo que boa parte do Sinédrio era composto de saduceu e a outra de fariseu, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança, é a ressurreição dos mortos, sou julgado. Dita essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declararam não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitiam essas coisas, né? Então, olha que sabedoria de Paulo. Ele mesmo colocou controvérsia entre eles, né? E aí, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se do lado dele, disse: coragem, pois de modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. Então, aqui nós vamos ver que os judeus vão fazer uma cilada, né? Mas Paulo vai ser retirado dali, né? E nós vamos ver que Cláudio de Lisa, excelentíssimo governador Félix, o sauda. Ou seja, Paulo vai levar uma carta, né? E diretamente, né, ele vai levar isso a Cláudio. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Então, Paulo, ele mesmo vai levar essa carta, né? E aí nós vamos ver Paulo no pretório com Herodes, olha só o que ele no versículo 5 diz: portanto, tendo nós verificado que este homem uma parte promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador, olha a acusação que chega, da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei, mas sobrevindo o comandante de Lícias, arrebatou das nossas mãos com grande violência, condenando os seus acusadores viessem à tua presença, tu mesmo examinarás e poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também não concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim, né? E aí Paulo vai apresentar a sua defesa, né? E Paulo vai ainda comparecer perante a Félix e a Drúxila, né? Passado alguns dias, vindo Félix com Drúxila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da sua fé em Cristo Jesus, né? E Paulo vai perante a Festo e vai apelar a César, Paulo vai apelar
a César, né? E aí nós amanhã falaremos um pouquinho mais a respeito disso, né? Porque já adiantamos muito, né? Aquilo que deveríamos falar hoje. Então amanhã, em específico, nós falaremos sobre esse momento de Paulo, né? Perante essas autoridades. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Coloca diante de Ti a minha vida, tudo que temos e tudo que somos. Nós queremos colocar diante de Ti e pedir ao Senhor que o Senhor sempre dirija os nossos passos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.